A Frente Parlamentar da Agropecuária pediu anulação de 3 questões da prova do Enem, realizada ontem. A alegação é de que há cunho ideológico em trechos que tratam da relação do agro com o Cerrado e a Amazônia, além de viagens espaciais. A FPA também quer convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos em comissões do Congresso. Quem chega com mais informações é o Pedro Teixeira, ao vivo de Brasília. Oi, Pedro. Tudo bem, Raquel? Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. É um movimento político da Frente Parlamentar da Agropecuária, que em boa parte tem parlamentares de oposição ao governo. Eles agora querem convocar o ministro da Educação para que ele compareça em alguma das comissões do Congresso Nacional para explicar alguns pontos da prova do Enem que foi aplicada neste final de semana. A FPA pede a anulação de 3 questões, as questões 70, 71 e 89. A questão 70 tem como mote o avanço da cultura da soja e o desmatamento na Amazônia. A questão 71 trata da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que esta corrida aponta. E a questão 89 abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, a superexploração de trabalhadores e as chuvas de veneno, uma referência ao uso de agrotóxicos nesta região. Bom, segundo a FPA, estas 3 questões são mal formuladas e têm comprovação unicamente ideológica e permitem que, segundo a FPA, que o aluno marque qualquer resposta dependendo do seu ponto de vista. Bom, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, publicou uma nota explicando os pontos da formulação dessas questões no Enem. Segundo o INEP, as questões são elaboradas por professores independentes selecionados por meio de edital de chamada pública para colaboradores do Banco Nacional de Itens, que é onde existe a coleta das questões que são selecionadas para o Enem. De qualquer forma, a bancada do agronegócio lá no Congresso Nacional faz este movimento justamente para tentar apontar algum tipo de questão que não está de acordo com os pensamentos da Frente Parlamentar da Agropecuária, que, como eu disse, é basicamente formada por parlamentares de oposição. Então, eles querem trazer agora o ministro da Educação, Camilo Santana, para que ele explique pontos do Enem que foi aplicado neste final de semana. Lembrando, para quem nos acompanha, tem a segunda parte da prova no próximo domingo, viu, Raquel? Volto contigo. Obrigado pelas informações, Pedro Teixeira. E o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, se manifestou nas redes sociais a respeito das questões do Enem sobre o agro. Ele chamou a abordagem de vergonha total e negacionismo científico sem precedentes. Vamos ver. Uma prova completamente ideologizada, eivada de várias posições políticas e que jogam o nosso agro contra a população brasileira ou vice-versa. Uma vergonha total. Jogar o agro contra o país é um negacionismo científico sem precedentes e principalmente autofágico. Qual é o governo federal que trabalha contra a principal força da sua economia? Contra os produtores rurais que carregam a economia do nosso país nas costas, que geram os empregos, as divisas, que tornam a nossa balança comercial positiva. Esse interesse único e exclusivo daqueles que querem prejudicar o nosso Brasil, prejudicar os nossos produtores. Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira vergonha fazer isso com os mais de 4 milhões de estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio e que têm que estar sujeitos a um patrulhamento ideológico como esse. Gente, eu vim aqui, quero chamar o time na tela, porque eu quero ler um trechinho da questão do Enem. Clarissa Oliveira, eu vou com você. Olha aqui. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização das práticas agrícolas. De outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras tornam-se propriedade
privada e por aí vai. Então, se a gente tem um Enem que pela primeira vez trouxe um tema tão relevante para a redação, que é o trabalho invisível da mulher, um Enem que depois do governo Bolsonaro voltou a falar em ditadura militar, e aí um Enem que vai e associa o agronegócio a todo esse discurso do capitalismo que explora, etc, etc. A gente não consegue, gente, no Brasil, Clarissa, um caminho do meio? Olha, Raquel, e acho que é importante a gente pontuar que quando a gente conversa nos bastidores, por exemplo, com políticos que estão ali mais alinhados ao governo do presidente Lula, eles argumentam que há todo um mecanismo, a adoção de uma série de critérios para garantir a neutralidade aí na elaboração dessas questões, mas tem alguns pontos que, naturalmente, eu acho que são absolutamente passíveis de uma contestação legítima por parte do agronegócio. Claro, não cabe a mim aqui dizer se é ou se não é extrapolar aí o limite do razoável, mas eu acho que a contestação é legítima e vale a gente lembrar que essa é uma polêmica, né, Raquel, que está se arrastando há tanto tempo, que ela vem permeando essa prova há tantos anos, que já era para se ter detectado ali uma forma de garantir ali alguma uma isonomia, sem puxar nem para um lado nem para o outro, sem ter componentes ideológicos ainda mais escancarados na elaboração das questões. Eu lembro no primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a gente teve, né, Raquel, aquela polêmica em que até o presidente da República falava abertamente que queria dar a cara do governo para o Enem, dizia, olha, finalmente a prova já está ficando Exato. com a cara do governo, sendo que a prova ainda não era nem sequer conhecida, então começava aquela polêmica, mas espera aí, vocês estão olhando a prova antes da hora, estão decidindo qual vai ser o teor das questões, se elas vão estar ou não alinhadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente tem isso tudo acontecendo dentro de um ambiente onde a política nacional ainda é extremamente polarizada, né, Raquel? Eu acho que o posicionamento da FPA ele é legítimo, eu acho que a frente está no seu papel, se entende que houve um exagero ali e um desvirtuamento do teor das questões do Enem, deve sim levar isso à contestação para que seja analisado e cabe às autoridades aí, então, investigarem, averiguarem e, se necessário, promover aí o cancelamento dessas questões, Raquel. O Enem não deveria ser política, nem no governo Bolsonaro, nem no governo Lula. São crianças, são estudantes. Pedro Venceslau, aí a gente vê o lado da FPA. Eles vão também num questionamento, como a Clarissa disse, legítimo, mas são oposição ao governo. Vão aproveitar para chamar o ministro da Educação, para pedir esclarecimentos. O Lupion está dizendo que não quer nem conversa assim, privada, negociação, que quer convocar Camilo Santana e tem pressão dentro do governo também. Pois é, Raquel, me parece que essa foi uma questão de interpretação de texto. Uma questão que pode ser considerada infeliz, mas está longe de ser um movimento orquestrado por parte do governo para tentar aparelhar o Enem, como houve no governo do Jair Bolsonaro. Como a Clarissa falou, o próprio presidente da República disse, o Jair Bolsonaro, na época, que o Enem teria a cara do governo. Lembrando que o INEP também passou por uma crise profunda durante o governo anterior, está se restabelecendo, passando por um novo momento. E essas questões do Enem, elas passam por uma crivagem técnica profunda. Não há nenhuma interferência política na elaboração das questões. Foi um Enem com questões que estão na ordem do dia no Brasil e no mundo. Essa questão que foi apontada pela FPA, me parece que por um movimento muito mais político de pressão em cima do governo. A FPA nunca esteve tão forte, vem atuando em várias frentes contra o governo federal e também contra as agendas dos partidos mais de esquerda e governistas na Câmara dos Deputados e se aproveitou dessa situação para criar um fato político, que pode ser chamado até de um factoide, porque não se sabe que o próprio ministro da Educação acompanha à distância a elaboração dessas perguntas. Então, evidentemente, que me parece que essa tentativa de levar o ministro até a Câmara é mais uma forma de tumultuar a agenda do Palácio do Planalto. Raquel. Mas então tem uma questão na elaboração das perguntas, em quem está fazendo as perguntas, em como essas perguntas são elaboradas, né, Pedro? Esse assunto ainda vai render bastante, gente, o que é uma pena, de novo reforçando, porque são crianças, a gente está falando da educação das nossas crianças.